Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda, nutricionista aqui da creche Santa Rita, e hoje eu vim falar com vocês aqui um pouquinho sobre a alimentação das crianças menores de 2 anos, que é uma fase onde os pais estão alguns iniciando a introdução alimentar, outros estão passando da alimentação de bebê para a alimentação da família, e é comum que surjam muitas dúvidas nesse período. E a dica número 1 é: não liquidifique os alimentos. Muitos pais têm medo do engasgamento nessa fase, né? Quando a criança tem menos de 2 anos. Então, por isso é comum que os pais costumem oferecer a comida em forma de uma papinha, geralmente às vezes liquidificada, né? Que é tudo batido, ou até mesmo passado na peneira, né? Peneirar essa alimentação. Só que a criança, a partir de 5, 6 meses de idade, mesmo sem ter a dentição completa, ela já é capaz de, só com a força da mandíbula e da gengiva, de amassar e triturar os alimentos. Ela não vai conseguir cortar os alimentos, porém amassar e triturar já é o suficiente para ela conseguir se alimentar. Então, ao invés de oferecer a comida desta maneira, é mais fácil você se atentar à consistência dos alimentos. Então, se você for oferecer uma carne de panela, por exemplo, que você desfia essa carne, ou ofereça uma carne moída, ou se for um frango desfiado. As batatas, por exemplo, uma mandioca bem cozidinha, pode ser até amassada para facilitar, mas é interessante que você ofereça esse alimento no prato separado, tá? E não tudo misturado. É muito importante para que essa criança ela tenha menos chances de desenvolver problemas com a seletividade alimentar quando ela for maior, ou até mesmo problema com os músculos orofaciais que estão relacionados com a mastigação. A dica número 2 é: não desista de oferecer um novo alimento para o seu filho só porque ele já recusou esse alimento mais de uma vez. Ao introduzir os novos alimentos na vida de uma criança, é um mundo novo que é apresentado a ela. Até então ela só estava acostumada com o leite materno, com o sabor, com o cheiro, com a textura. Então agora é uma explosão de novos sabores, texturas, cheiros, e isso leva um tempo para ela se adaptar. Então a palavra aqui é exposição. Exponha ao seu filho esse alimento muito mais do que uma vez. Em algum momento ela vai aceitar ou vai ter a curiosidade de provar. Então não desista na primeira vez. E a dica número 3 é: não dê leite para a criança após as refeições. É muito comum os pais oferecerem a mamadeira após as grandes refeições, como o almoço e o jantar, como uma forma de complementar a alimentação da criança, por terem medo dela não estar muito bem alimentada, ou se ela comeu um pouquinho aquele dia, os pais vão lá e oferecem. Então, assim, não estimule esse hábito na sua criança. É comum que todos nós tenhamos variação de apetite ao longo dos dias, e isso não é diferente com o seu bebê, tá? Só ofereça uma mamadeira como forma de complementar a alimentação num dia atípico, que essa criança às vezes está doente, não está se sentindo muito bem, ou que ela comeu realmente muito menos do que o dia normal, tá? Mas do contrário, não faz sentido você estimular isso, tá? O estômago da criança é pequeno, pode fazer com que a criança perca o controle da saciedade, o controle natural que nós temos da saciedade, e venha desenvolver problemas futuros com relação à alimentação. E a dica número 4 é: suco não é refeição. Então é muito comum os pais substituírem alguma refeição das crianças nessa idade por um suco de fruta. E não importa que ele seja de fruta, o suco, para ser feito, ele utiliza apenas algumas partes da fruta e joga fora uma parte muito importante, que é a fibra. Então, se você quer oferecer a fruta, dê preferência à fruta sólida, ou amassada, ou raspada, ou para a criança segurar e consumir, mas evite o suco de fruta substituindo as refeições. As famílias que têm o hábito de consumir o suco em várias refeições ao longo do dia, tem que ficar atento se a criança não está deixando de consumir a quantidade que ela precisaria de alimentos sólidos, por estar consumindo muito suco. E isso vem a prejudicar o crescimento e o desenvolvimento saudável dela. E a quinta e última dica é: tenha uma rotina. As crianças, para aprenderem novos hábitos, elas precisam de rotina para ter repetição. Na verdade, todos nós, né? Só que para a criança isso é muito importante. Aqui na creche nós trabalhamos com as crianças as rotinas.
Então, tem rotina do banho, a rotina da atividade, as rotinas de alimentação, de atividades e até de brincadeiras. Nós sabemos que por conta desse momento atípico, as crianças ainda não retornaram às suas atividades presenciais, porém os pais já retornaram a trabalhar. E isso pode trazer algumas limitações relacionadas à rotina das crianças. Mas é muito importante que você analise sua vida e veja em quais pontos você ainda pode manter uma rotina com os pequenos, porque nós temos que nos preparar para o nosso retorno, não é mesmo? Bom, gente, essas são as dicas que eu tinha para trazer hoje para vocês sobre a alimentação. E para complementar esse nosso papo, eu preparei também para vocês um e-book. Eu espero que vocês gostem, que seja útil. Um beijo, tchau!